eleições. E com a definição dos partidos sobre os candidatos às eleições desse ano, as campanhas se intensificam pelo país. Sobre isso, nós vamos conversar agora com Emílio de Souza, coordenador do programa de governo do PT na disputa ao governo de São Paulo. Deputado, boa noite, obrigado pela presença aqui. Boa noite, Vitor. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Deputado, o partido tem um desafio grande pela frente porque o PT nunca venceu a eleição para governador de São Paulo, né? Pergunto ao senhor, por que isso? Por que nunca conseguiu essa vitória? O que é que leva o partido a acreditar que dessa vez possa ser diferente, deputado? Principalmente porque São Paulo está vivendo um novo momento, inclusive na política, né? Nós temos o PSDB no governo há 28 anos, há um nítido cansaço, e o grupo político que sempre governou o Estado também se apresenta dividido, né? Geraldo Alckmin saiu do PSDB, virou vice-presidente do presidente Lula, apoia a candidatura do Fernando Haddad. Fizemos um amplo arco de alianças também com o PSB, Márcio França, com o Boulos, com o PSOL, com o PCdoB, PV, a Rede, Marina Silva, e vamos apresentar um programa vigoroso para São Paulo também. As condições são boas. O governo que passou, o governo do João Dória, é um governo que foi amplamente rejeitado em São Paulo, e é ainda hoje, e o Rodrigo Garcia era sócio desse governo, era o vice. Então, por várias razões, por várias coincidências, a eleição desse ano se apresenta com outra composição, outra formação, o que me leva a acreditar, o que nos anima muito a disputar para vencer. Fernando Haddad está liderando com larga margem as eleições, as pesquisas para esse ano, e nós estamos muito confiantes que São Paulo dessa vez vai dar oportunidade a um governo mais moderno, mais inclusivo, mais antenado com as necessidades das pessoas. Agora, deputado, no último dia de prazo para a realização dessas convenções, o PT aqui em São Paulo decidiu seguir os mesmos moldes do que vai acontecer no cenário nacional em relação à chapa que vai concorrer à presidência da República, PT-PSB, e com um anúncio agora de que a vice na chapa de Fernando Haddad vai ser Lúcia França, será nesse mesmo molde, né? PT-PSB aqui no estado também. E o próprio candidato Fernando Haddad havia dito em certas ocasiões que gostaria de ter nessa vaga de vice um candidato do PDT, aventou-se a possibilidade de união com o União Brasil para ocupar essa vaga também. Marina Silva também foi cotada para ocupar essa vaga. Por que essa decisão de seguir esse mesmo modelo que a gente tem agora no cenário nacional? Olivia, principalmente porque nós nas últimas semanas firmamos a ideia que deveria ser uma mulher a nossa vice, a vice do Fernando Haddad. Das principais candidaturas, não tem mulher nem na vice e nem nas candidaturas ao Senado. Então nós achamos que nós devíamos inovar. A participação política das mulheres é muito importante. São Paulo pode dar o exemplo, ter a primeira vice-governadora. Sabe? A Lúcia França é uma educadora muito preparada. Ela não entra na chapa só por conta de ser esposa do Márcio França, mas por ser uma pessoa, vamos dizer, muito engajada no tema educação, que é um dos maiores desafios que esse Estado tem. E acho que é uma homenagem à participação política das mulheres, que vem crescendo no país, que nós precisamos aumentar mais, nós precisamos, vamos dizer, nada como o olhar da mulher para ajudar a governar um Estado como esse. E o Fernando Haddad, junto com a Lúcia França, formam uma dupla capaz realmente de dar conta dos desafios. A educação é um enorme desafio, sabe? Todo mundo sabe que as crianças até 10 anos de idade, com a pandemia, metade das crianças, 50% das crianças, não sabem ler nem escrever. Então nós precisamos realmente de uma mudança na educação. Como precisamos na saúde. A saúde pública de São Paulo está virando uma coisa impossível. Você tem uma ideia, o tratamento de câncer, por exemplo, do momento que é diagnosticado até iniciar o tratamento, está levando mais de 6 meses, o que é, às vezes, a diferença entre a vida e a morte. Então, acho que o olhar da Lúcia França, essa chapa, é uma chapa inovadora que vai fazer bem para São Paulo. Deputado, queria tratar com o senhor também da questão da segurança pública, que é um tema que sempre mobilizou muito o eleitorado aqui de São Paulo e que nessa eleição certamente vai ser uma preocupação grande, um fator que vai pesar na escolha do eleitor no momento da votação em outubro.
Nessa semana tivemos uma discussão importante no Congresso Nacional e aprovação na Câmara de um projeto que trata das saídas temporárias dos presos, das saidinhas que acontecem principalmente em feriados e em datas comemorativas. E o PT, a bancada do PT na Câmara, majoritariamente foi contrária a essa proposta. O Estado de São Paulo concentra uma parcela importante, se não a maior fatia da população carcerária do país, então é afetado diretamente por essa questão. Por que, no entendimento do partido, esse benefício, a manutenção da saidinha, que acabou não sendo aprovada, foi aprovada, pelo contrário, a derrubada, mas por que o partido acha que a manutenção desse benefício é uma boa política de segurança pública? Primeiro porque essa questão ela está sendo apresentada de forma claramente eleitoreira. Quer dizer, é a ideia de que você proibir a saidinha, você vai evitar diminuir a violência. A violência de São Paulo não é só por conta disso, é por conta do dia a dia, é por conta dos assaltos a celulares, do roubo a celulares, do assalto às pessoas, é por conta dos crimes cibernéticos que vem acontecendo. Vocês já repararam, por exemplo, que São Paulo quase não tem mais roubo a banco. Os roubos hoje são feitos eletronicamente. E São Paulo não tem ainda, tem um pequeno setor da polícia especializado em crimes cibernéticos, mas nós precisamos criar um grande departamento, nós precisamos aparelhar a polícia de São Paulo para isso, né? A saidinha você não pode julgar por conta de alguns problemas você prejudicar toda uma população carcerária. São Paulo tem 200 mil presos aproximadamente, um pouco menos, 197 mil, e o preso, a saidinha ou a saída temporária, ele é um benefício previsto em lei exatamente para as pessoas poderem voltar à convivência normal com a família aos poucos. É evidente que uma pequena parcela não volta, né, ou comete delito durante a saída, né, mas não pode prejudicar os demais que têm comportamento, que a imensa maioria, mais de 95%, volta normalmente. Então nós não vamos ceder a essa coisa eleitoreira de agora, sabe? Eu acho que tem outras formas. O grande problema dos presídios não é a saidinha. Sabe qual é o grande problema? É o controle do crime organizado dos presídios, que viraram grandes escolas do crime. Esse é o verdadeiro problema. Cadê a inteligência da polícia? Cadê a capacidade de gerar o sistema penitenciário? Cadê a ressocialização? Como é que as pessoas entram na cadeia e saem piores? Entram lá por conta de um furto e saem de lá PhD em crime organizado. É esse que é o verdadeiro problema. Nós não podemos, ficar inventando motivos. A saidinha é um problema, mas não é esse problema, não é o principal. Como eu te disse, mais de 95% dos presos saem, ficam com as famílias e voltam normalmente. Não é por conta de 5% que nós temos que prejudicar os demais que têm bom comportamento. E vamos dizer claramente, o grande problema do sistema carcerário paulista é o domínio que o PCC, que o crime organizado detém sobre as cadeias, sabe? Isso é inaceitável num Estado que tem tecnologia disponível, que tem condições de barrar essa situação e não tem feito isso. Agora, deputado, no cenário nacional, as pesquisas eleitorais têm mostrado que a grande preocupação atual do brasileiro para essas eleições é a economia. Com a alta inflação que estamos vivenciando e, consequentemente, com a taxa básica de juros sendo elevada a cada nova reunião, e com tudo isso, o poder de compra do brasileiro diminui bastante. Mas a gente sabe que no cenário estadual, nesses cenários regionais, existem outras questões que podem falar mais alto. Algumas questões pontuais daquela região. Aqui em São Paulo, por exemplo, o senhor, como coordenador do programa de governo da chapa do PT e do PSB, qual vai ser o foco da campanha? Qual a maior fragilidade hoje no Estado que vai ser explorada por vocês? Não se trata apenas de explorar, Lívia, se trata de apresentar propostas, que é o que nós queremos fazer. Por exemplo, o Brasil tem 33 milhões de pessoas hoje passando fome. Desses, 2,5 milhões são no estado de São Paulo, um estado que é o mais rico do país, um estado que é comparável às regiões mais desenvolvidas do mundo, né, que tem tecnologia, que tem indústria, que tem capital, que tem as melhores universidades. Como é que nós vamos poder aceitar que tem o agronegócio moderno que tem? Como é que nós vamos aceitar que 2,5 milhões de paulistas passem fome? Então, nós vamos atacar questões como essa e oferecer propostas. Tem proposta emergencial, né? Por exemplo, nós vamos propor a ampliação
a distribuição de muito mais cesta básica emergencialmente. E uma outra coisa que é o leite, né? O leite se tornou proibitivo para a maioria das pessoas. O litro de leite hoje se paga mais de R$8. Esse é o problema concreto da vida da população. E tem que ser enfrentado. Como é que um idoso, como é que uma criança vai ter acesso a leite pagando R$8? Ela simplesmente deixa de tomar. Isso são medidas emergenciais. Agora, uma outra coisa que nós queremos dizer, assim, nós precisamos combater a pobreza, precisamos dar oportunidade para as pessoas, precisamos reforçar o ensino técnico no estado de São Paulo para dar oportunidade para a juventude brasileira, a juventude paulista. O Fernando Haddad vai assumir compromissos importantes, por exemplo, com a valorização do salário mínimo paulista. Como todos sabem, tem um salário mínimo nacional que é de 1.216, mas alguns estados criaram políticas próprias, salário mínimo regional, a legislação permite. O salário mínimo regional de São Paulo tem condições de ser muito maior do que o nacional, ou pelo menos um pouco maior. Isso faz a diferença para as pessoas se alimentar melhor, para as pessoas ter mais chance de viver um pouquinho, ter um pouquinho mais de recurso, sabe? Então, nós vamos propor salário mínimo maior do que tem sido oferecido ao povo de São Paulo até aqui, né? E vamos atacar fortemente a questão da saúde, a questão do desemprego, da violência urbana, sabe? Esses pontos estarão, vamos dizer assim, no centro do programa de governo que nós vamos apresentar para São Paulo. Deputado, agora há pouco o senhor mencionou, inclusive, a preocupação da população de São Paulo com a atuação do PCC. Nas últimas semanas, o operador do mensalão, Marcos Valério, numa delação premiada, homologada pelo Supremo Tribunal Federal, mencionou que seria, segundo ele, uma relação entre o PT, o partido do senhor, e o PCC. A delação que foi homologada, como eu disse, pela Suprema Corte, e então é de se imaginar que não foi apenas uma fala, que essas declarações vieram acompanhadas de indícios ou de provas que, na avaliação dele, sustentem essas declarações. Como é que o partido pretende lidar com essas acusações e rebater essa afirmação de Marcos Valério de que há ligação entre o PT e o PCC? Inclusive, isso foi alvo de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que proibiu que candidatos mencionassem essa ligação. Mas como é que o partido pretende enfrentar essas denúncias já homologadas pelo Supremo Tribunal Federal de ligação com a facção criminosa? Vitor, isso é uma situação completamente falsa. Como quando chega período eleitoral, esse tipo de denúncia reaparece contra o PT. É impressionante. Nós temos uma inundação de fake news no país, no estado de São Paulo. Todo dia as pessoas recebem por celular acusações contra o presidente Lula, dizendo que ele vai fechar igrejas, que ele vai... Tudo a mesma coisa, é sempre a mesma história. As pessoas não caem mais nisso, sabe? Não há ligação nenhuma do PT com o PCC. O PT é um partido que combate o crime organizado. E nós sob o nosso governo, nós vamos orientar a polícia a combater o crime organizado, a fazer com que São Paulo se livre, sabe, dessa chaga. São Paulo não pode virar a política de segurança pública que virou o Rio de Janeiro, sob domínio das milícias, essa concreta e com relações muito claras com autoridades federais. Nós não fazemos parte dessa coisa. O PT é um partido republicano, um partido transparente, que não estabelece relação nenhuma com o crime organizado. Outros setores têm. Sabe? Tem muita gente na política, em São Paulo, inclusive, com postos destacados em governo do Estado e prefeitura, com relações com o crime organizado. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Nós precisamos debater agora. Eu acho que campanha não é para ficar espalhando fake news como tem sido ou como essa. Campanha é para debater problemas reais da vida do povo. Custo de vida, sabe? O preço dos alimentos que não para de crescer, a dificuldade das crianças que não estão aprendendo na escola, a dificuldade de acesso à saúde que as pessoas estão tendo, sabe? Nós precisamos pensar agora em como nós vamos integrar o sistema de transporte para que as pessoas paguem uma tarifa só usando trem e metrô, como é na capital. Nós precisamos pensar em tirar do papel projetos importantes de ligação ferroviária, por exemplo, entre Campinas, São Paulo, Sorocaba, São Paulo, Santos, São José dos Campos, né? Nós precisamos pensar agora em como a juventude paulista vai ter mais acesso ao ensino técnico e universitário. Essa é a área do Fernando Haddad. Foi ele que criou o ProUni, foi ele que criou o REUNI, foi ele que criou as escolas técnicas federais, expandiu universidades, inclusive novos campos em São Paulo,
federais, né, como Osasco, como São José dos Campos, como Diadema, né, como Sorocaba, como Buri, tantos outros que foram criados aqui. Então, os problemas reais das pessoas são isso. Nós precisamos de um governador que agora busque, assim, por exemplo, refazer a crueldade que foi feita com os idosos de São Paulo, de tirar a gratuidade do transporte que eles tinham a partir de 60 anos. Era uma conquista que veio há muito tempo, já é assim. Não há porquê. O que o Dória e o Rodrigo fizeram é um crime contra os idosos de São Paulo, sabe? Então, o novo governador, se depender de nós, o Fernando Haddad vai assumir o compromisso de revogar essa decisão e fazer a gratuidade de novo a partir dos 60 anos de idade. De dar tratamento, sabe, vamos dizer, respeitoso com o servidor público do Estado. Sabe, foram humilhados nesse governo. Nós não podemos permitir mais esse tipo de coisa. São Paulo quer atitude nova, não quer governador que despeja dinheiro no Estado apenas a 2, 3 meses das eleições. A gente quer previsibilidade, quer saber como é que as políticas se estruturam, como é que é a assistência social, como é que a gente faz a profissionalização da juventude, como é que a gente melhora a educação de São Paulo, como é que a Sabesp pode prestar mais e melhores serviços, como é que vamos expandir a linha metroviária e ferroviária de São Paulo. Então, nós vamos propor que o trem que hoje para no aeroporto de Cumbica chegue até os bairros de São João, Pimentas, Bom Sucesso, em Guarulhos. Nós vamos propor também que melhore a ligação viária que existe com o ABC, para que a gente integre, por exemplo, faça com que os ônibus de São Bernardo, a partir do corredor, chegue até a estação Tamanduateí. Deputado. Nós vamos propor expansão do metrô, sabe, até o centro de Guarulhos. Esses são os problemas reais das pessoas. Perfeito. Né? Não fake news. Deputado, e a gente está com o tempo quase esgotado. Deixa eu só insistir na pergunta, então. A gente está no ar agora no rádio também, a gente precisa dar esse alerta aqui para quem está nos ouvindo aqui pela rede Jovem Pan News e pela rede Jovem Pan FM. Estamos no ar aqui com o Jornal Jovem Pan, você estava ouvindo a Voz do Brasil. E agora estamos ao vivo aqui com Emídio de Souza, o coordenador do programa de governo do PT, na disputa pelo governo de São Paulo. E o senhor falou, eu queria voltar ao tema da pergunta original, deputado, para quem está chegando agora, inclusive, que era essa acusação de ligação entre o PT e o PCC. O senhor disse que é uma fake news. Então, foi uma fake news homologada pelo Supremo Tribunal Federal? É isso que o senhor está nos dizendo? O que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal? A delação do Marcos Valério, que aponta essa ligação? Delação não é prova de nada. Delação é um sujeito condenado pela justiça, como Marcos Valério, querendo adquirir benefícios e que confessa qualquer coisa. Eu quero que ele apresente alguma prova, meia prova de ligação. Falar é muito fácil. Então a delação foi homologada sem apresentação de provas, é isso? Claro, homologar a delação não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer o seguinte, apresente provas. Nós queremos ver provas, que nós também queremos. Porque nós não vamos ser acusados de uma coisa que nós não somos. É zero a ligação do PT com crime organizado, zero. Okay. Sabe? Então, nós não vamos permitir que a campanha, que é feita para discutir problemas, se transforme em festival de acusação sem provas. O Lula já foi vítima disso, a justiça já repôs a verdade, o Moro, que apresentou as denúncias, hoje é caracterizado como um juiz parcial, decidido pelo Supremo Tribunal Federal, anuladas as sentenças. Então, o Brasil cansou da mentira, da fake news, da acusação sem provas. Deputado, obrigado mais uma vez pela presença, pela entrevista aqui ao Jornal Jovem Pan. Bom final de semana, até uma próxima. Muito obrigado a vocês.